Pesquisa Datafolha Nacional. Saiu agora às 17 horas. O que é que nós temos? Vai lá. Essa pesquisa divulgada nesta sexta-feira aponta que o ex-presidente Lula do PT tem 49% de intenções de voto no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro do PL tem 44%. Brancos e nulos são 6%, 2% não sabem ou não responderam a essa taxa de votos totais, no primeiro levantamento do Instituto feito depois do primeiro turno das eleições. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. Foram entrevistadas 2.884 pessoas entre quarta-feira dessa semana e hoje, sexta-feira, em 170 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Essa pesquisa da Datafolha apontou ainda o índice de rejeição dos candidatos. A sondagem mostra que 51% dos eleitores brasileiros não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro e 46% não votariam de jeito nenhum em Lula. O levantamento anterior do Instituto, divulgado na véspera do primeiro turno, no sábado, indicou que o atual presidente tinha 50% de rejeição e o petista 40%. Olha aqui. Quem quer assistir esse programa tem que assistir o programa com aquilo que o âncora, com as notícias objetivas que estão aqui, com a opinião do âncora. A pesquisa é excelente para o Bolsonaro. Melhor que isso para ele é só estar na frente. Quer dizer que ele vai ganhar a eleição? Não sei. Que a pesquisa é ótima para ele, é. Que a tese que tantas vezes tentou se expor ao Ciro, de que um segundo turno expunha a possibilidade de vitória do Bolsonaro, era e é verdadeira. Sim, pode ser que o Lula tenha ficado a 1,57 de vencer no primeiro turno e agora seja derrotado. Nós tivemos 3 pesquisas essa semana. Eu não estou comparando as pesquisas entre si. Vocês vão entender a natureza da minha observação, por que essa pesquisa é especialmente boa para o Bolsonaro. E o PT vai ter que ralar muito para ganhar essa eleição. O IPEC, 51 a 43 votos totais, válidos 55 a 45. O IPEC tem, na sua amostra, 57% de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Portanto, tem uma percentagem maior de pobres, onde o Lula tem mais votos. Aí veio a Quest ontem, 48 a 41. Né? Válidos 54 a 46. A Quest tem 38% de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, seguindo a PNAD. Então a gente já vê aqui que o resultado é um pouquinho pior para o Lula, mas ainda assim. E eu dei aqui o número, né? Aqui tem uma diferença. Você vê, 54 a 46. Se tira lembra que nós falamos aqui, se tira os que se abstiveram no primeiro turno, aí a diferença cai. Né? O Datafolha tem, acho, os que ganham até 2 salários mínimos, é coisa de 50%, 51%. E a diferença está no primeiro turno em 5 pontos, no primeiro turno, nos votos totais, em 5 pontos, e nos votos válidos em 6 pontos, é isso? É isso. É isso, né? Isso. 6 pontos. Isso pode indicar, não vi os dados ainda, quebrados, né? Isso pode indicar que o Bolsonaro está ganhando espaço entre os mais pobres. Está ganhando votos entre os mais pobres. Tem aqui a rejeição dele alta, 51, mas a do Lula cresceu. É claro que medir rejeição no primeiro turno, com medir rejeição no segundo turno, quando já está bolo bule, são coisas distintas, mas de qualquer modo está aí, tem 46 dizendo que rejeita o Lula. Que está muito próximo dos 51 do Jair Bolsonaro.
Então, chamem como quiser a campanha, Lula, Satã, não sei o quê, a guerra suja. Mas junto com a guerra suja, você tem também as medidas que estão sendo tomadas pelo Bolsonaro, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Hoje teve mais uma na área econômica. Então, assim, há uma disputa. Bolsonaristas, vocês querem ouvir que os números são excelentes para o Lula? Para o Bolsonaro? São excelentes para o Bolsonaro. Quem minimizar isso está dando uma de trouxa. Agora, há uma absoluta disparidade de armas. Né? Uma absoluta disparidade de armas. O Bolsonaro está usando a máquina pública na disputa eleitoral como nunca aconteceu, de maneira criminosa, que afronta a lei. Assim como as PECs afrontavam a lei. E é claro que isso interfere no resultado também. Né? E vocês veem que ele teve bons números também em relação ao que tinha, em relação à aprovação e reprovação de governo. Vai lá, Vale Bene. Vamos lá, trazendo também os números de aprovação e reprovação, pesquisa Datafolha.15. Ô, Alexandre, para mim a sua voz está chegando bem mais baixa do que a do Bob. Eu não sei se isso para o ouvinte também está assim, mas para mim está muito mais baixo. Acho que agora vai melhorar. Agora melhorou. Tá bom. Está desde ontem assim. Tá bom. O presidente Jair Bolsonaro, nessa pesquisa, tem 40% de avaliações negativas, entre ruim ou péssimo, e 37% de avaliações positivas, ótimo ou bom. Os que consideram a gestão regular são 22%. O Datafolha dessa sexta indica ainda que 46% dos eleitores não confiam nunca no que diz o presidente. O número caiu 5 pontos em relação ao levantamento anterior, do dia 29 de setembro, quando eram 51%. Além disso, nessa nova sondagem, 3 em cada 10, 28%, declararam que sempre confiam nas falas do presidente, eram 21% na pesquisa anterior, e 25% dizem que confiam, às vezes, eram 26% na anterior. Como vocês veem, os números do Bolsonaro, que não são apenas os eleitorais, seja da avaliação de governo, seja do seu desempenho pessoal, estão melhorando nesse período. Insista-se, né? Quer dizer, quando aí é um ou outro, né? Aí também você pode falar uma coisa aqui pensando no outro ali. Né? O resultado está absolutamente indefinido. E não é a primeira vez que eu digo isso aqui. Aliás, eu disse que ia ser um negócio muito apertado e muito dramático e não sei o quê, em janeiro. Repeti isso em março. Repeti isso faz, acho que uns 3 meses. Né? Tem tudo isso escrito, tem vídeo. Né? E aponta ao mesmo tempo as ilegalidades que estão em curso. E isso com o Supremo que ele considera inimigo. Imagina quando tiver o Supremo amigo, caso seja eleito. E consiga passar a proposta de estrambelhada chavista.